Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bruna Chiles e eu irei trazer para vocês um conteúdo aí que tem sido muito cobrado nas questões de concurso. As nossas queridinhas figuras de linguagem. Nessa aula nós vamos aprender aí, né, a dominar esse conteúdo. Vamos treinar bastante exercícios e fazer o nosso simulado em cima do conteúdo figuras de linguagem. Professora, o que seria figuras de linguagem? Figuras de linguagem nada mais é que um estilo, né, ou palavras empregadas aí para valorizar o nosso texto. E as figuras de linguagem, elas vão ser empregadas no sentido figurado, por isso que são chamados de figuras. Vocês lembram lá a diferença de conotativo com denotativo? Então, as figuras de linguagem, elas vão ser empregadas o quê? Com o sentido conotativo. Ou seja, o denotativo, eu dei a dica para vocês que começa com D, vai ser o sentido de verdade, de dicionário. Já o conotativo, nós vamos ter o nosso sentido aí figurado. Nós temos as classificações das figuras de linguagem. Elas dividem em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras sonoras e figuras de construção ou sintaxe. Construção ou sintaxe é a mesma coisa. Nessa aula, nós veremos as figuras de palavras e as figuras de pensamento. Então, vem comigo. As figuras de pensamento são 6. Nós temos a metáfora, comparação, sinestesia, catacrese, metonímia e perífrase. Vamos dar uma estudadinha em cada uma? A metáfora, pessoal, elas vão confundir um pouquinho com a comparação. Por quê? A metáfora, ela é uma comparação, só que de forma o quê? Implícita. E a metáfora vai se diferenciar da comparação, porque a metáfora não vai utilizar o termo conectivo, enquanto a comparação vai. Vamos ver um exemplo? A flor é a minha vida. Então, a flor é a minha vida é uma metáfora. Porque eu faço uma comparação implícita, né? Falando que ela é a minha vida. Mas se eu colocar o como, aí ela já deixa de ser metáfora e passa a ser a comparação. A flor é como minha vida. Então, nesse caso aqui, é uma comparação. Professora, e sinestesia? Sinestesia, vocês vão lembrar que começa com S, de sentido. É quando eu tenho uma mistura de sentidos, quando eu misturo aí o paladar com o olfato, com o tato e assim vai. Vamos dar um exemplo? Vocês falam às vezes muito isso. Vocês virem e falam assim, eu não gosto de perfume doce. E aí, você alguma vez já experimentou perfume? Fala aí para mim, quem já falou essa frase? Isso é uma figura de linguagem, tá? Isso é uma figura de palavra chamada sinestesia, quando você mistura aí. Por quê? Você já experimentou o perfume? Não, então você mistura aí o paladar, né, com o cheiro. Então há uma mistura aí, né, da sinestesia. O mesmo que eu virar e falar assim, me dá um abraço doce, né? Então isso é uma mistura. A catacrese, eu sempre tenho mania de falar que o Adão, lá no Jardim do Éden, era brasileiro, porque ele teve as manias aí, né, de catacrese, de ficar dando nomes para as coisas. Catacrese nada mais é, pessoal, quando ali algo não tem um nome próprio, ou às vezes tem um nome complicado de falar, e aí nós inventamos nome para aquele objeto. Nós falamos isso várias vezes, né? Nós temos aqui a perna do óculos, a perna da mesa, o dente de alho, a cabeça de alho, né? A perna da cama, o braço do sofá. Nós temos muito esses exemplos e nós falamos muito. Também acontece muito no nosso dia a dia de usarmos a figura de linguagem metonímia. Professora, o que significa metonímia? A metonímia é quando nós trocamos aí uma parte pelo todo. Nós temos mania de trocar o autor pela obra, o lugar aí pela pessoa, a marca também. Nós temos muitas manias de fazer isso. Quer um exemplo básico? Vamos lá. Quando eu falo assim, eu vou beber uma Skol, eu vou beber uma Coca. Não é uma Skol, é uma cerveja. Eu vou beber uma Coca, é um refrigerante. Vou ler Camões. Então, aqui eu estou trocando, né, o autor pela obra. Não é Camões, eu vou ler a obra dele. E a marca? Eu vou comprar uma maisena. Ou seja, no lugar de amido de milho. Vou comprar um bombril, no lugar de palha de aço. Então, nós fazemos muito isso, nós usamos muito a metonímia, tá ok? E aí, nós temos a perífrase. A perífrase, pessoal, vocês vão lembrar aí de quando eu faço a troca aí por algo característico, quando eu atribuo característica em uma pessoa e todo mundo vai saber quem é essa pessoa. Por exemplo, se eu virar e falar assim, a cidade da luz. A cidade da luz, todo mundo faz referência a Paris. A cidade maravilhosa. Então, nós temos ali, né, o Rio de Janeiro.
Então, nós temos essa mania de trocar, né? Atribuindo características. E aí, eu tenho a perífrase, que seria de lugar, e eu tenho a antonomásia, que seria o quê? Antonomásia, vocês vão lembrar que tem a palavra nomásia lá no final, de nome. Isso acontece também quando eu faço em relação a pessoas. Eu atribuo características e substituo o nome dele ou dela, né? Por exemplo, se eu virar e falar assim para vocês, eu queria tanto ver o futebol, porque o rei do futebol vai estar lá. Todo mundo vai fazer uma característica com o Pelé. Ou se eu virar aqui, se você com certeza for brasileiro, você vai saber de quem que eu estou falando. Se eu virar e falar assim, eu quero muito ver o show da Rainha dos Baixinhos. Vou pegar aqui da Rainha dos Baixinhos, que é mais fácil. Todo mundo vai, né, relacionar ali com a Xuxa. Ou o rei, no caso, Roberto Carlos. Então, a perífrase é de lugar e a antonomásia, eu faço essa relação com o nome, atribuindo característica aí para pessoas, tranquilo? Então, vamos revisar agora isso aqui que eu falei para vocês de forma bem rápida. Vamos lá. Metáfora. Então, eu tenho uma comparação subtendida. Olha os exemplos. Sua boca é um cadeado. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Então, eu não tenho conectivo. A comparação, eu já voltei o conectivo. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. A sinestesia, quando eu tenho aí, consiste na união das impressões sensoriais, nas misturas aí dos sentidos. O cheiro doce verde, um doce abraço. Tá? O macio azul do mar. A catacrese, quando nós temos o quê? Um termo próprio para designar determinadas coisas, né? Quando não tem um termo próprio aí, nós damos nomes. Sentou-se no braço da poltrona, maçãs do rosto, a asa da xícara, né? Nós temos também o dente do alho e vários outros aí exemplos. A metonímia, a substituição do sentido, então eu posso ter aí o autor pela obra, ouvi Mozart, eu posso ter aí o que contém pelo conteúdo. Ele comemorou tomando um copo de caipirinha, nós falamos muito isso, né? O copo d'água, me dá um copo d'água. A parte pelo todo, o bonde passa cheio de pernas, essas pernas aí estão relacionadas à pessoa. O singular pelo plural, todo homem, no caso, humanidade, tá? Um instrumento pela pessoa, os microfones corriam atropelando até o entrevistado. Essa questão já caiu em provas e as pessoas marcaram que era prosopopeia. Cuidado para não confundir. No caso aqui estava se referindo aí um instrumento pela pessoa, os repórteres, tá? No mesmo caso aqui, o bom pincel, que fala do pintor. Ele é um bom garfo, aquela pessoa que come demais. O abstrato pelo concreto, né? A juventude é corajosa, no caso que está se relacionando aos jovens. Nós temos também o efeito pela causa, com muito suor, o operário construiu sua casa, então não foi com muito suor, foi com muito trabalho, né? A matéria pelo objeto, os bronzes tangiam a visão da hora da missa, que no caso seria o símbolo. Lugar pela coisa ou pessoa, né? Por que será que todo garçom é Paraíba? Está se referindo aí ao Nordeste, né? Marca pela coisa ou produto, no caso aí, vamos tomar umas Brahmas, vamos tomar uma Coca-Cola, né? Que foi o exemplo que eu dei para vocês. A perífrase, nós temos aí, então, a expressão idiomática aí, né? A características e atributos aí para lugares, a cidade da luz, né? Então, Paris, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, e o povo lusitano, que faz referência aí aos portugueses. Já a antonomásia, nós fazemos o quê? A referência aí a pessoas. O príncipe dos poetas é Olavo Bilac, o presidente dos pobres, Getúlio Vargas, a dama do teatro aí, a Fernanda Montenegro. E agora vamos falar um pouquinho aqui das figuras de pensamento. Pessoal, a prosopopeia ou personificação, tá? Ela tem esses dois nomes, é quando eu dou características humanas aí para seres inanimados, tá ok? Então, por exemplo, se eu virar e falar assim, nossa, o sol sorria para mim. O sol, ele não sorri. Então, é uma mania que nós temos aí, né, de dar característica dos seres humanos para seres que não têm vida. A antítese e o paradoxo, elas são as mesmas coisas, são ideias contrárias, tá ok? São ideias contrárias. E aí, como que você vai saber diferenciar uma da outra? A antítese são ideias opostas, mas que pode acontecer ali na frase. Por exemplo, eu espero acordar os homens e adormecer as crianças. Então, ali no contexto, ela acontece. O paradoxo é você ter uma ideia contrária, mas absurda. Por exemplo, estou cego e vejo o amor. Como que você está cego e vê o amor? Você entendeu? Então, antítese e paradoxo são a mesma coisa, são ideias contrárias, só que a antítese pode acontecer e o paradoxo é absurdo. O eufemismo, pessoal, é suavizar as coisas. Nós temos mania de suavizar. Ele foi morar lá com o papai do céu.
aquela pessoa é desprovida de inteligência, tá ok? Hipérbole, exagero, todo mundo sabe, né? Eu já te falei mais de 1000 vezes, vocês não conseguem entender? Então, isso aqui é o quê? Uma hipérbole, um exagero. Eu contei, eu já falei mais de 1000 vezes. E a ironia é usar de sarcasmo, trazer uma crítica ali. Então, bem tranquilo. Vamos revisar bem rápido, então, para vocês poderem entender. E aí a gente finaliza aqui a nossa aula. Então, vamos lá. Ó, prosopopeia, também chamada de personificação. Cidade maliciosa. A cidade não é maliciosa. Quem é malicioso é o ser humano, né? A antítese, emprego de termos com sentido oposto, mas que pode acontecer, ó, tristeza, felicidade, sorrir, chorar, tá vendo? O paradoxo, aparentemente coisas absurdas, ó, para se viver do amor, há que esquecer o amor? Como assim, né? Estou cego e vejo. Eufemismo, suavizar aí, né, abrandar aí a expressão. Então, ó, o jovem rapaz partiu dessa para melhor, ou seja, né, ele morreu. A testemunha faltou com a verdade, ou seja, a testemunha é mentirosa. Hipérbole, exagero, né, na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. E aí, será que você morre de medo? Então, né, ele gastou rios de dinheiro, tudo isso. E a ironia aí, para terminar, né, nós temos aí a ridicularização, a sátira, a crítica, né? Ó, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Ou se não, você virar e falar assim, nossa, ele é tão inteligente que, olha aí, reprovou. Então, isso, né, é uma ironia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos dar sequência no nosso conteúdo de figuras de linguagem. Vou encerrar a aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso. Até a próxima.